perigosa onda de ameaças de massacres em escolas chegou também na nossa macro-região. Sendo ou não uma brincadeira de mau gosto, esse fenômeno assusta pais, professores e autoridades. O Jornal da Clube reuniu um time de especialistas para debater o assunto. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo, a psicopedagoga Anita Carvalho. De São Carlos, a especialista em educação da UFSCar, Renata Mochin. De Araraquara, a especialista em neuroeducação, Miriam de Oliveira. E em Franca, o advogado Augusto Rodarte. Eu vou começar aqui por Ribeirão Preto com a Anita Carvalho. Anita, nós estamos vendo que a educação, as aulas presenciais voltaram com bastante casos de violência. E agora, mais recentemente, por todo o estado e também na nossa macro-região, nós vemos registros de ameaças de massacre. Ainda que sejam ameaças, nós não podemos fechar os olhos. Algo de muito errado está acontecendo? Sim, é verdade. Eu vejo que durante esse período que nós passamos, fechados em casa, reclusos, vamos dizer assim, esse período de pandemia, na volta, na retomada, nós nos preocupamos muito mais com os conteúdos, com aquilo que a gente tem que passar para o aluno de conhecimento e nos esquecemos, na verdade, do valor psíquico, do desenvolvimento emocional, neurológico, não só das crianças, mas dos adolescentes e também dos pais, enfim, da família. E isso agora está sendo, de uma forma ou de outra, mostrado, para nós. Isso é muito sério e a gente tem que ter um olhar agora para identificar os fatores que contribuíram para esse crescimento, não que a violência não existisse, mas agora a gente tem que focar e tentar juntos, descobrir aí algumas soluções. Eu vou falar agora com a Renata, que está em São Carlos. Renata, um grande aliado nosso, nos tempos atuais, que é a internet, acabou se transformando também num grande adversário na conscientização, na busca de pais e também de professores atuarem na conscientização dessas crianças e dos adolescentes, mesmo porque eles são influenciados às escondidas, muitas vezes, por conta e através da internet. Como reverter essa situação? Essa situação pode ser revertida por meio do diálogo, O que aconteceu durante a pandemia é que as crianças, adolescentes ficaram em casa, muitas vezes sozinhos, os pais trabalhando, e assim, a própria sorte, tendo acesso à internet e tendo acesso a conteúdos violentos, que incitam à violência. Então, o caminho para reverter é usar a internet, usar as redes sociais, de forma a estabelecer um diálogo solidário, amoroso, pacífico entre toda a comunidade escolar. Esse é o momento de toda a comunidade se dar as mãos, inclusive por meio de redes sociais, famílias, comunidades, professores, equipes gestoras, os próprios estudantes, e desenvolverem juntos atividades que propiciam uma mediação entre esses conteúdos e os valores éticos da democracia e dos direitos humanos, que são os valores que nós precisamos passar para as próximas gerações. E agora eu vou falar com a Miriam, que é especialista em neuroeducação. Miriam, mesmo as crianças precisam entender o tamanho da seriedade de um assunto como esse? Por exemplo, uma ameaça de massacre dentro de uma escola? Não é necessário, mesmo porque para a gente combater a violência, a gente tem que entender primeiro o que é violência, A violência não é só uma agressão física. Quando você impõe a força, a sua opinião, quando você humilha alguém, você usa da palavra para coibir alguém, você também está cometendo um ato de violência. Então, a violência não é só agressão física. Então, a gente precisa entender que a violência ela é muito mais do que só agressão física. Existem outras formas de violência que se manifestam na escola.
Então, e que isso, a escola está violenta porque a sociedade está violenta. A escola é só um reflexo do que nós vivemos. Então, a gente não trabalha com as crianças nesse sentido, mas a gente trabalha valores. Então, o ideal seria que a escola e família trabalhassem juntos na formação do indivíduo, que nem sempre acontece, né? Nós temos, às vezes, pais violentos que acham que a forma de educar é mesmo batendo, o que não é correto, porque essas crianças tenderão a reproduzir depois essa violência. E, por outro lado, nós temos pais do extremo, aqueles pais que são totalmente permissivos e que permitem que a criança faça o que bem entende, né? Porque ela não pode ser frustrada, porque eles não podem deixar a criança chateada, e aí não ensina, então, coisas básicas, como respeito às outras pessoas, a tolerância, né? Essa é a questão da diferença que nós vivemos e que na escola acontece, porque aí é cada um de um jeito diferente, cada um com uma educação diferente, mas na escola todos se encontram. E aí os primeiros choques, os confrontos vão acontecer. Então, quando a gente fala de criança, o que a gente precisa entender é que deve existir uma parceria entre a escola e a família em prol da formação do indivíduo, o que nem sempre acontece, infelizmente. Exatamente. Agora, em Franca, eu quero falar com o advogado Augusto. Doutor, me diz o seguinte, o tema é delicado, né? Há uma linha muito tênue que separa os exageros, né? Mas como a gente pode trabalhar isso, sobretudo olhando para os adolescentes? Até onde é necessário haver punição? Até onde é necessário haver conscientização? Até onde eles precisam entender sobre deveres e direitos, limites, para que esse contexto seja bem adquirido por eles? Perfeito, Felipe. A educação, ela se atualiza, o direito se atualiza com ela. O direito acompanha a sociedade. Hoje nós temos uma ferramenta de aprendizagem que é incrível a nosso serviço, a internet. E muitas pessoas, elas não nasceram nas redes sociais. Nós todos que estamos aqui, nós não nascemos e nós vivemos muito tempo offline. Essa geração, os millennials, eles estão vindo já nasceram nas redes sociais. Eles já têm incorporado esse hábito da vida online. E é muito difícil, se a gente for pensar que há um choque, ele há uma complementação de cultura. Os menores, os alunos, eles também têm uma possibilidade de troca muito grande com os professores e com a comunidade. Agora, o nosso estado de São Paulo, ele já permite a utilização dos aparelhos móveis para atividades pedagógicas. Agora, a gente não pode pensar que toda cidade pode se autodeterminar. Nós temos a lei estadual, ela está aí e ela disciplina dessa maneira. Ela não pune, ela só permite, é uma lei com 3 artigos, pequenininhos. Ela permite o uso pedagógico. Beleza, mas a utilização do celular nas redes sociais, na escola, ela tem sido muito frequente porque o nosso celular é uma maneira da gente registrar supostas ou possíveis violações de direitos. Eu posso levar o celular para gravar uma ameaça que eu sofro na escola, ou ameaça ou uma violência, um episódio de violência. Agora, o Estado não tem nenhuma legislação que vede, que faça vedação, que impõe alguma penalidade para aquele que utiliza o celular. Mas agora, o mau uso, ele é penalizado pela nossa legislação civil. Se toda pessoa que causa violação de direito, que causa prejuízo, dano a outra, ela é obrigada a reparar. E aqui nós pensamos inicialmente no uso alheio de uma imagem. Eu não posso usar a imagem de alguém sem o consentimento dessa pessoa. Eu não posso lesar materialmente essa pessoa, eu não posso danificar nada dela. E eu não posso lesar corporalmente, eu não posso machucar ninguém. Isso não nos dá direito. Esses deveres básicos que a gente já tem noção.
Anita, vamos aproveitar esse espaço para a gente prestar um serviço para os pais. Vamos imaginar quantos pais estão perdidos agora em casa olhando para essa situação, né? Alguns nem sabem que, às vezes, os filhos estão envolvidos nesse tipo de ameaça, nesse tipo de atitude violenta, e outros estão com medo dos filhos serem vítimas delas. O que a gente pode fazer em termos de orientação para esses pais? Veja, Felipe, sempre o conselho que eu dou: participem da vida dos seus filhos, estejam presentes, porque vocês são os responsáveis, né, por eles e por tudo que acaba acontecendo. É claro que vai ter coisas que você não pode impedir, como pai ou como mãe, mas é importante que você esteja presente com eles, porque realmente as crianças, elas se veem perdidas e os pais perdidos. Então, alguém tem que estar no leme, alguém tem que estar no comando, né? Porque eles estão em formação. Veja, a internet é algo, eu sempre digo isso, maravilhoso e veio para ficar. Né? Nós não queremos abolir, parar com a internet. Pelo contrário, é uma ferramenta de grande valia, de muita importância na educação e em tudo hoje. Nós estamos conectados o tempo todo. Mas nós precisamos lembrar sempre que as crianças, elas estão em formação. E em toda a sua dimensão, psíquica, física. Então, é muito importante, espiritual também. Então, é muito importante que a criança tenha os pais presentes. Eu digo sempre isso, né? O pai tem que estar presente, tem que saber o que está acontecendo com os seus filhos. Eu escutei uma das meninas falando, né, da importância do diálogo. É isso mesmo, é muito importante que o pai esteja presente, né? Que os pais, no caso, com as crianças, sabendo o que está acontecendo, mostrando para eles que eles se importam com o que acontece, desde a pequena coisa até algo mais assim alarmante, como o caso da violência nas escolas, né? Então, tudo isso é muito importante. O pai estar presente e não ficar dando presente para que isso possa suprir alguma coisa. Não, os pais, eles têm que participar da vida dos filhos. E enquanto isso não estiver acontecendo, ou melhor, não acontecer, vai ficar difícil mesmo, fica difícil para o profissional da educação, para os professores, né? Eu vejo assim que cada vez mais os professores, aqueles que estão diretamente envolvidos com a educação, tem que estar sempre se capacitando, se formando para poder lidar com essas situações nas escolas. Veja, a escola, ela vai reforçar a educação que vem de casa, né? Ela não pode dar a educação. A escola, ela é um lugar de socialização, onde tem regras, tem disciplina, e os pais têm que saber disso também. Então, eu vejo assim que, mais uma vez eu digo e enfatizo, os pais precisam participar da vida dos seus filhos. Professora Renata, nós discutimos aqui, nós falamos sobre como a internet influencia nesse meio. Nós falamos sobre o desafio do diálogo e da participação das famílias. E tem uma terceira questão, né? Nós estamos muito atrasados na educação destas crianças por conta dos 2 anos de pandemia em que nós mantivemos essas crianças longe do ambiente escolar. Mas me diga, neste momento, é preferível que nós paremos um pouco com a questão do conteúdo e trabalhemos mais o lado psicossocial destas crianças ou não? Essa é uma questão interessante na medida em que, na pandemia, nós tivemos uma reverberação das mazelas da educação brasileira, principalmente das mazelas da educação pública. Em termos de aprendizagens e conteúdos, o que se observa, por exemplo, por meio de testes como o PISA, que é um teste internacional, é que não só as escolas públicas, mas as escolas privadas no Brasil, o nível de aprendizagem de conteúdos de matemática, ciências e linguagens é muito baixo. Isso, claro, se acentuou durante a pandemia. Então, você tem crianças, por exemplo, de educação infantil,
isso eu tenho relatos de diretoras de escola que voltaram para a escola e não falavam, porque ninguém fala com elas em casa. Não aceitavam nenhum tipo de alimentação, tipo nossa refeição brasileira ótima, arroz, feijão, ovo. Queriam comer só pipoca e salgadinho. Porque elas passaram, muitas crianças passaram a pandemia inteira em casa, sem ninguém para conversar, comendo pipoca e salgadinho na frente da internet. Então, a minha resposta para essa questão, eu acho que não existe ou, existe mais. Então, é momento de trabalhar conteúdos? Sim, e trabalhar valores juntos. Então, se você tem que ter um direcionamento de toda a equipe escolar, baseada em valores éticos, como eu disse, que respeita os direitos humanos, respeita os direitos da pessoa, ensine a todos na escola a acolher e ser acolhido, a respeitar e a ser respeitado, a falar e ouvir. Então, eu acho que aí tem várias frentes. Por exemplo, tem uma frente da formação dos profissionais da escola, né? Os profissionais da escola, eu nem digo receber formação, mas eles precisam se formar no próprio núcleo escolar, sob coordenação da equipe gestora, para acolher nesses valores. Quer dizer, vamos acolher essas crianças, vamos ouvir essas crianças, vamos ver por que elas estão se comportando assim, por que a hora que eu falo com um aluno, ou que eu chamo a atenção, ele vem com aquele gesto de arminha para mim, né? Ou porque ele chega e ameaça. Então, a gente precisa entender as causas. E, por outro lado, estabelecer, como a Anita colocou muito bem, uma parceria muito sólida com a família. Miriam, muitos desses jovens, desses adolescentes que fazem estas ameaças virtuais e outras vezes até físicas, né, dentro do espaço físico da escola, o que eles querem é chamar a atenção, o que eles querem muitas vezes é palco. Como trabalhar isso, sendo que a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar e conscientizar sobre o erro, sobre a gravidade dessa situação e, ao mesmo tempo, a gente não pode dar isso que eles querem, que é um palco glamourizado? Na verdade, como eu já disse, né, anteriormente, a gente tem vários tipos de violência, ela se manifesta de várias formas. Mas quando isso acontece com os adolescentes, é preciso tratar caso a caso. Você precisa conhecer, por exemplo, o perfil dessa família, né? Crianças que vêm de lares violentos, elas tendem a reproduzir o comportamento violento. Por outro lado, como eu já disse, às vezes as crianças ou adolescentes vêm de um lar totalmente permissivo, onde não há regras, tudo é permitido, desde que a criança ou adolescente não se frustre, né? Então, é preciso olhar de forma muito singular para cada caso de violência, procurar entender por que esse comportamento está sendo exibido, qual é o perfil dessa família. Se for o caso, chamar essa família para conversar, fazer um trabalho em conjunto, mas veja, nem sempre é possível. Às vezes a família tem as suas próprias dificuldades. O Brasil é um país com muitos Brasis e com muitas realidades diferentes. Então, nós temos menores que sofrem violência, nós temos menores que foram aliciados pelo tráfico, nós temos menores que os pais estão presos, então você não pode ter o suporte da família. Então, é um problema complexo que não pode ser tratado assim de forma simplista, né? Nem o conformismo e nem o simplismo. Precisa ser olhado caso a caso para poder aquela criança ou aquele adolescente receber o suporte que ele precisa. Doutor Augusto, para a gente encerrar, como nós vimos no diálogo aqui, há uma questão de negligência muito clara, muito flagrante dentro das casas destas crianças e adolescentes, né? Muitos deles não têm a figura do pai e da mãe, não tem uma figura ali fraterna que se importe com ele, que se importe com a educação dele. E aí, nesses casos, é preciso a intervenção do Estado. E aí surge a rede protetiva, né, como o Conselho Tutelar que a professora Miriam ressaltou. É preciso falarmos nesse tipo de investimento no momento em que nós estamos saindo de uma pandemia?
Muito pertinente. Eu acho que a todo momento nós precisamos refletir sobre investimentos em acolhimento de jovens e adolescentes. Acolhimento tanto o institucional, feito pelas escolas, como aquele que se dá pelos conselhos e de uma forma ou de outra, o conselho tutelar, a escola, eles se pautam pela mesma missão, acolher e oferecer um bom caminho. E nós pensamos em políticas públicas, mas nós não pensamos na hora de votar em pessoas que defendam a bandeira da educação, e poucos se elegem com essa pauta. E hoje em dia, não só a educação, mas também a gestão emocional. Nós precisamos discutir, nós precisamos criar lugares, ambientes de reflexão dentro de casa, nas instituições, sobre gestão emocional, sobre gestão financeira. Nós temos que 80% da nossa população brasileira está endividada. E foi preciso até criar uma lei, a lei do superendividamento, para que as pessoas passassem por uma recuperação. Como as empresas passam, a recuperação judicial, as pessoas também passam. É um problema em escala. Nós temos 80% das pessoas que mas têm dificuldades nas suas finanças. Então, nós precisamos recomeçar lá na base, uma educação financeira. Nós precisamos de atenção, porque 10% da população mundial de adolescentes já praticou alguma violência contra si. É um número alarmante. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, aqui em Ribeirão Preto, a psicopedagoga Anita Carvalho. Em São Carlos, a especialista em educação da UFSCar, Renata Mochen. De Araraquara, especialista em neuroeducação, Miriam de Oliveira. E de Franca, o advogado Augusto Rodarte. A todos vocês, muito obrigado.